Amados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa da conversão de São Paulo apóstolo. A história de São Paulo é uma história muito bonita. Ele teve a sua instrução religiosa desde cedo. Fariseu, pertencia àqueles que eram muito rígidos com a lei. E dentre os fariseus, Paulo se destacava. Conhecedor da palavra, conhecedor das tradições, e principalmente ele zelava por tudo isso de uma maneira impecável. Paulo ele tinha um ardente desejo por Deus. Ainda que Paulo não conhecesse verdadeiramente, Paulo desejava sempre fazer tudo por Deus. E foi justamente aí que começou a história de São Paulo. A primeira vez que nós, nas Sagradas Escrituras, ouvimos falar desse jovem chamado Saulo foi na morte de Estevão, em Atos dos Apóstolos. Enquanto apedrejavam Estevão, colocaram as vestes aos pés desse jovem chamado Saulo. E naquele tempo os cristãos começaram a ser perseguidos, e Paulo foi um daqueles que começou a perseguir os cristãos. Ele queria prender os cristãos. Ele queria acabar com essa seita. Assim eles chamavam os seguidores de Jesus, chamavam de seita. Eles queriam acabar com a seita. E Paulo começou a perseguir os cristãos. E numa dessas perseguições, Paulo pediu para ir a Damasco, para poder lá botar os cristãos também na cadeia. Mas o que Paulo não sabia é que enquanto ele pensava em estar perseguindo os cristãos, na verdade quem estava sendo perseguido era ele. Ele estava sendo perseguido por Jesus. E Paulo, partindo para Damasco, de repente Paulo tem um encontro com Jesus. É bonito o encontro de Paulo com Cristo, porque quando Paulo se depara com Jesus, ainda não sabendo quem era, Paulo ele cai ao chão. Quando nós nos deparamos com Deus, nós sempre temos uma queda. O filho pródigo, caindo em si, disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Esse arrependimento sempre gera uma queda, sempre uma queda física, uma queda de consciência, uma queda espiritual, mas há sempre uma queda. Paulo caiu. E mesmo tendo inúmeras pessoas também ao redor de Paulo, só ele conseguia ver Deus. Ainda que de maneira embaçada, poderia também escutá-lo. Somente Paulo. O encontro com Deus é único. Podem estar várias pessoas no mesmo local, mas o encontro com Deus é único. A maneira como Deus vai falar com você é de maneira muito particular, porque só Deus tem uma missão para você, e só você recebe essa missão do Senhor. Deus tem algo reservado para cada um de nós. A nossa missão é sempre uma missão única. Várias pessoas ali, mas Paulo fez uma experiência de Deus diferente. E mais bonito ainda, Paulo não estava procurando Deus, ele estava perseguindo Deus. Deus se revela até mesmo para aqueles que não procuram. Procurando Deus nós o encontraremos, mas mesmo aqueles que não procuram Deus também é capaz de se revelar por sua infinita misericórdia para eles. Paulo não estava procurando Deus, mas Deus estava procurando Paulo, e o encontrou, o alcançou. Deus estava perseguindo aquele homem. Inclusive na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, o próprio Paulo escreve: fui alcançado por Cristo Jesus. Fui alcançado por Cristo. E de repente Paulo ele perdeu a sua visão. Aquele que pensava enxergar bem, aquele que pensava conhecer a lei,
aquele que pensava enxergar a verdade, diante de Deus ficou cego. É como se Deus dissesse: Paulo, eu vou retirar agora essa tua visão. Eu vou retirá-la agora porque tu ainda não consegue enxergar a verdade. Eu vou escurecer os teus olhos. E quando tu abrires, enxergarás aquilo que realmente é a verdade. E Paulo ele não sabia quem era Jesus. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Imagina Jesus olhando para Saulo, aquele homem cristão, aquele homem que já não enxergava. De repente Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bonita essa frase de Jesus: por que me persegues? Paulo perseguiu os cristãos, mas Jesus aparece e diz: por que tu me persegues? Quando nós perseguimos os cristãos, nós perseguimos o próprio Deus. Quando nós maltratamos um dos filhos de Deus, nós maltratamos o próprio Deus. Quando nós ofendemos um filho de Deus, nós ofendemos o próprio Deus. A tudo aquilo que fizestes a cada um dos meus pequeninos, foi a mim mesmo que tu fizestes, de Jesus. E isso agora é experimentado com Paulo. Recorde-se sempre disso. Quando você maltrata, quando você xinga, quando você ofende, quando você bate, quando você humilha, é o próprio Cristo que tu fazes essas coisas. Mas quando você ama, quando você abraça, quando você acolhe, também é ao próprio Cristo que tu fazes. E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Que pergunta tão bonita é essa? E às vezes falta sinceridade em nós para perguntar também a Deus: quem és tu? Nem sempre nós sabemos quem é Deus. Paulo estava há muito tempo pregando, Paulo estava há muito tempo sendo um homem religioso, mas ainda não conhecia Deus. E acontece também conosco. Por vezes estamos muito tempo aqui na igreja rezando, mas ainda não conhecemos Deus. Não tivemos esse encontro, ainda não caímos. Quem és tu, Senhor? Pergunta tão bendita que o próprio Deus faz questão de responder: eu sou Jesus Nazareno. Que encontro bonito! O perseguidor foi perseguido e foi encontrado por Cristo Jesus. E aquele que pensou que iria aprisionar os cristãos, na verdade ele que foi o aprisionado, foi aprisionado pelo amor de Jesus. E depois desse encontro maravilhoso com Cristo, Paulo mudou totalmente a sua vida. Ele teve um encontro com Barnabé. Barnabé fez em nome de Jesus um milagre. Barnabé tirou como que escamas dos olhos de Paulo. Paulo voltou a enxergar bem e começou a ser um dos grandes propagadores da palavra. Se antes ele perseguia, foi depois de Cristo Jesus o maior anunciador da palavra. Ele era um homem intrépido, não tinha medo de anunciar. Foi apedrejado, sobreviveu. Teve naufrágio, sobreviveu. Mas ele não desistia de levar o nome de Jesus. Em meio às perseguições, em meio às angústias, em meio às prisões, Paulo estava lá, levando a palavra de Deus. Combatiu o combate. Essa frase realmente ela resume a vida de Paulo: combatiu o combate. A vida de Paulo foi um combate. Primeiro ele combateu o próprio Deus, perdeu, foi vencido por Jesus, e a partir de então começou a combater o lado de Cristo. Foi quem mais escreveu no Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 13 são de São Paulo. 13. Foi quem mais escreveu, fundou comunidades. E se hoje aqui nós somos cristãos católicos, é por causa de Paulo de Tarso. Foi ele que resolveu sair muito mais daquela igreja que estava entre os judeus para ir aos pagãos. Não é à toa que é chamado apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos, apóstolo da igreja, chamado apóstolo. Ele não teve
a convivência com Jesus, mas ele teve uma grande experiência de Deus quando ele viu Jesus face a face. Ele não esteve entre os apóstolos, não caminhou com Jesus enquanto Jesus estava na sua vida pública. Ele conheceu Jesus naquele encontro em Damasco. Para que vocês percebam, o único encontro com Deus, o encontro verdadeiro, fará com que você transforme toda a sua vida. O único encontro com Deus fará com que você transforme toda a sua vida. Tenha esse encontro com Deus. Como? Diante de Jesus, olhe para Ele e pergunte: quem és tu, Senhor? E acredite, Ele vai responder.